Vamos balançar! Vamos balançar! Vamos, câmera ligada! Já! Já! Beleza, galera? Valeu! Nós somos o Muchaco, eu sou o Rodrigo Barata. Eu sou o Samuel Mota. E eu sou o Macaxeira Cioli. E está no ar o Câmara Ligada, o espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens.
As metas do Plano Nacional da Educação a serem atingidas até 2024 estão bem distantes da realidade. Um dos pilares para se ter excelência na qualidade do ensino é justamente a valorização do professor. A classe luta por direitos básicos, como o aprimoramento da formação inicial, a formação continuada e a definição de um piso salarial. Fará sentido a adoção do período integral com salas de aula lotadas, professores exaustos e sem tempo para se atualizar? Se isso não bastasse, o Brasil está no topo do ranking quando o assunto é violência nas escolas. Mas sabe o que mais se encontra nas escolas? O amor dos professores pela profissão. A valorização do professor é o tema do Câmara Ligada de hoje. Para participar dessa conversa, estão aqui a professora Shirleide Silva Cruz, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e Bruno Borges, professor das redes pública e privada aqui em Brasília. E quem anima o programa hoje é o trio brasiliense Munchaco. Vamos conhecer mais sobre eles. Bésame mucho. O Munchaco surgiu em 2014, em Brasília, com a ideia de produzir batidas musicais que vão do eletrônico ao funk, do rock ao forró. Antes de formarem parceria, os três integraram outros projetos musicais da cidade. Macaxeira Acioli era integrante da Cabroeira. Rodrigo Barata animava as noites como DJ do projeto Sistema Criolina. E Samuel Mota com Jalive e Gog. No Munchaco, o som instrumental é influenciado pela música africana, latina, do norte e nordeste brasileiro. Melhor escutar, aumente o volume. Hoje, aqui no palco do Câmara Ligada, eles lançam o primeiro álbum, que foi viabilizado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. O material está disponível nas plataformas digitais e no formato LP. Com vocês, Munchaco. Que honra ter vocês aqui num dia tão importante, né? Esse aqui é o LP do Munchaco. Como é que foi a gravação? O que vocês priorizaram? Onde vão fazer os lançamentos? Além do Câmara Ligada, claro. A gente vai lançar terça-feira agora em São Paulo. Vai ser o lançamento oficial lá no Mundo Pensante, com participação do nosso produtor, que foi o Curumim, do disco, do Francisco Elombre e do Grande Bazar. 3 grupos de São Paulo que a gente gosta muito e admira. E vamos fazer em Belém, em São Luís, em várias cidades também, pelo Brasil. Legal. E quais os planos aí do trio, né, a partir desse lançamento de hoje? Como é que está sendo aí a... E aí, Macaxeira? A gente já lançou esse álbum em várias cidades, né? Em São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa, enfim. Continua o lançamento do álbum e hoje que vai estar nas plataformas disponível a partir das 15 horas. Já deve estar lá disponível. Que legal. A gente já tem pergunta da plateia? Tem. Aqui? Olá, meu nome é Vitor, sou do Paulo Freire e perguntar para a banda. Qual foi o objetivo de ter criado a banda? Cara, o objetivo verdadeiro foi a gente se juntar para tomar cerveja e jogar a conversa fora. E aí acabou surgindo. Cada ensaio o negócio ia, o caldinho engrossando e a gente tá aí até hoje, se aguentando. E vocês são muito experientes, né? Vocês já participaram de várias outras, como a reportagem falou, várias outras bandas e formações. Tudo isso ficou para trás? Munchaco hoje é prioridade? Bom, a gente estava até se conversando isso na hora do almoço, que cada um de nós tem atividades paralelas, né? Eu tenho um estúdio que trabalho com produção musical, com trilhas sonoras. Isso tudo influencia para o nosso trabalho aqui dentro também. O Barata, ele é um DJ, é um pesquisador cultural, está sempre ligadíssimo, antenadíssimo nas coisas que estão acontecendo, traz isso muito para dentro do trabalho. Ele tem uma cervejaria também. Macaxeira é um cara dos corres mil, de produções executivas. Então, isso tudo influencia no nosso trabalho também. Então, gente, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui com a gente hoje. São os alunos do Centro do Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Tá vendo isso aqui? Do Centro de Ensino Gisno também. E os alunos da Universidade de Brasília.
Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada. A gente já tem pergunta aqui também na arquibancada, né? Pode fazer. Oi, meu nome é Alan, eu sou do Prazer. Paulo Freire, e a pergunta é para a banda. Eu queria saber como que o trabalho de vocês com essa mistura de sons e ritmos e palavras influencia na forma como a gente refletir, que é o tema, né, o mundo pensante, né? A gente pensa que a gente tem um desejo muito grande de ter uma proximidade maior com os países da América Latina, em primeiro lugar. Que o Brasil ele se coloca numa posição de estar sempre olhando para a Europa, Estados Unidos, e a gente tem isso muito no grupo. A gente quer muito dialogar com os países vizinhos e a gente acha que tem muito a aprender com eles. Então, assim, o espaço da arte, o espaço da música é um universo que permite essa liberdade, né? Nossas músicas a gente procura mesclar estilos de diversas partes do mundo, né? A gente não consegue nem definir o estilo de som que a gente faz. Cada música vai numa pegada e vai passeando por influências, sempre influências cheias de alegria, a coisa da dança, de agitar o corpo. Então, pra gente, essa coisa de unificar mesmo, né? E mesmo sendo instrumental, assim, tem essa coisa de a gente tentar, no título das músicas, a gente passar alguma mensagem, passar alguma história, porque acaba ficando sem língua, sem idioma, então sem fronteiras, né? Pra gente tentar se comunicar através do título das músicas, de algumas palavras que a gente usa também. A gente sempre teve muito medo de receber uma banda instrumental aqui, mas o Munchaco está quebrando essa barreira e ainda botando todo mundo para dançar, então não faz realmente diferença, né? E vocês lançando um disco em vinil e o clipe que vocês lançaram essa semana também tem um ar super retrô, né? Por que essa pegada? Esse clipe foi lançado agora, semana passada, né? É um clipe com uma pegada desses filmes japoneses, seriados japoneses, né? Então, a gente gosta muito de coisa velha, assim. Portanto, a gente lançou um vinil, né? A gente acha que essas coisas antigas também tem um valor agregado muito forte, né? Não são descartáveis, como tudo que é muito produzido hoje em dia. E quer falar um pouco sobre o clipe, Maca? O clipe teve a produção de André Miranda, teve a direção de André Miranda, a produção de Tâmara Rábica, e está disponível no YouTube. E ele traz realmente essa pegada, essa coisa de sentar, essa coisa setentista, oitentista. E são 3 apreciadores de vinil aqui, por isso a escolha da plataforma, do físico mesmo, do bolachão. E é um karaokê, né? É um karaokê de É um música karaokê, instrumental. Então, pra cantar junto. Como é que você vai cantar junto com música instrumental? A gente mostra lá como é que canta com música instrumental. Tá certo. Eu vou então pedir para vocês tocarem mais uma. Vamos lá? Vamos dançar, gente? O nome dessa música é Golpe. Señoras y señores, para nosotros bailar.
Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje conversamos sobre a valorização do professor. Nossos convidados hoje são Shirleide Silva Cruz, é professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Palmas para ela, gente! Ela faz parte de uma linha de pesquisa sobre profissão docente, currículo e avaliação. E temos aqui também o Bruno Borges. Ele é professor de Sociologia em 2 escolas de Brasília. Uma da rede pública, uma da rede privada, e é especializado em gestão de políticas educacionais. Obrigada, Bruno. Passados 3 anos da sua aprovação, o plano de educação alcançou apenas 20% das metas. Nós vamos ver na reportagem como estão as metas ligadas especificamente à valorização dos professores. O Plano Nacional de Educação completou 3 anos em 2017. Ele estabelece metas para serem cumpridas até 2024, como o aumento do investimento, a melhoria da infraestrutura e a valorização do professor. Essas metas visam melhorar a qualidade no ensino brasileiro, desde a educação infantil até a pós-graduação. Mas não é bem isso que tem acontecido. Segundo o movimento Todos pela Educação, apenas 6 das 20 metas que deveriam ter sido cumpridas até 2017 foram alcançadas total ou parcialmente. Entre as metas que não foram alcançadas, existe uma considerada fundamental: a valorização do professor. Para se ter uma ideia, a meta 17 visa equiparar o salário dos professores com os demais profissionais com nível superior. Mas, segundo o observatório do PNR com dados do IBGE, essa relação era de 52,5% em 2015 e não tem se modificado. Outro exemplo é a meta 18. Ela estabelece um plano de carreira para os profissionais da educação. O problema aqui é acompanhar se nas unidades da federação foi criado ou não um plano de carreira, já que não existe uma base de dados oficial. E não é só na questão financeira que os professores enfrentam dificuldade. Em muitos lugares, não existem condições de trabalho para os docentes. Falta estrutura, equipamentos e materiais para os professores e alunos. O PNR também prevê que todos os professores tenham formação específica até 2024. Mas hoje, aproximadamente 24% dos 2,2 milhões de professores não possuem nível superior. E 46,3% dos docentes que trabalham no ensino médio dão aula em disciplinas diferentes da sua formação. Professor, e aí? Um bom professor ele pode mudar a vida do seu aluno? Será? Olá, gente. Olha, a responsabilidade do professor não é só essa, né? Não é só dele, né? Melhor dizendo, né? Mas, sim, a interação do professor com o aluno, ela é fundamental, porque é o eixo, né, de construção do conhecimento, a interação com o aluno. Então, se o professor ele na sua função social, o responsável pela a transmissão do conhecimento acumulado da humanidade, toda a produção do conhecimento, da arte, da técnica, e ele pode fazer com que esse aluno se motive a conhecer, com certeza esse aluno vai ser outra pessoa, né, nessa relação. Professora Shirleide, uma pesquisa de uma fundação privada chamada Varkey James, ela atua em 12 países. Eles fizeram uma pesquisa em 21 países e colocaram o Brasil num ranking de valorização do professor. Nós somos o penúltimo colocado. Por que esse assunto não tem espaço na nossa sociedade? Eu acho que a primeira questão é tomar a educação como uma política de Estado, né? Pensando que ela figura dentre os outros direitos sociais que foram alcançados, né, depois de muitas lutas, a educação ela deve ser pensada como estruturante para a sociedade. E, hoje em dia, ela tem sido levada como mercadoria, né? A questão de competição entre escolas, até mesmo dos produtos, materiais didáticos, ela não é vista como uma política estruturante de qual Brasil nós queremos construir, né? Então, sem essa visão, e aí pensando que o Estado não é só o governo ou entes, ou aquele sujeito que a gente fala, ele está lá distante da minha vida, não, né? Mas passa também por uma questão de uma formação política da sociedade, de todos os âmbitos, né? De grupos, associações, a escola tem esse papel importante dessa formação política e tomar ela, então, como
uma ação estruturante de construção do nosso país, e não uma mercadoria. Bruno, você tem experiência na rede pública e na rede privada. Como é que você avalia essa sua experiência em relação à condição de trabalho que você encontra nas escolas? Bom, eu vou tentar extrapolar o que a própria matéria já expôs, que é a questão estrutural, que está no campo da obviedade. Nós temos uma diferença gritante no acesso à estrutura, a possibilidades de docência, mas eu vou além disso. A minha resposta ela vai ponderar mais sobre o aspecto subjetivo, concordando aqui com a professora. A maior distinção que eu consigo identificar na condição de trabalho é porque cada professor, todo professor, ele é impulsionado pelo desejo de agir e incidir de maneira positiva sobre a trajetória daquele aluno. Quando ele percebe que num espaço, essa ação, essa influência, ela gera no concreto resultados, edificação de sonhos, materialização de projetos, ele fica muito feliz com isso porque é isso que o move. Quando num outro ambiente, por uma questão que extrapola muitas vezes a escola, uma questão socioeconômica, ele percebe que aquela ação na sala de aula, ela pode parar na sala de aula por inúmeras variáveis que extrapolam o ambiente escolar, talvez essa é a maior diferença que eu consigo identificar na atuação na rede pública e particular. Todo professor é movido pelo desejo de transformar. Quando num espaço ele percebe que as variáveis extrapolam a sua ação, essa é a maior frustração que ele carrega. O Barata já foi professor, né, Barata? Conta pra gente como foi sua experiência. Fui da rede pública em São Sebastião. E eu tentava levar um pouco para a sala de aula, fugir um pouco do currículo padrão ali. Eu levava... o pessoal de São Sebastião gostava muito de hip-hop, então eu levava letras de rap, o Gog, que é um cara muito conhecido aqui. Então a gente debatia um pouco, eu entrava no universo da política, eu levava aquela revista Bundas, vocês lembram da Bundas? Que está vendendo nas bancas? Eu levava ela também para eles, que é uma revista do pessoal que era do Pasquim. Então a gente saía um pouco daquela coisa um pouco mais maçante assim, do currículo, mas acabava seguindo isso, tentando fugir um pouco, trazer eles para essa realidade. E depois ver alguns se formando em história era muito bom. Depois de uns 10 anos encontrava, eu virei professor de história. Achava mó barato isso. E letra do Gog já caiu no Enem, né? Deve ter sido bom para os seus alunos. Temos perguntas, gente? Não. Meu nome é Tainá, eu represento o Paulo Freire e eu queria fazer uma pergunta para ele. Antes de tudo, você é professor de fundamental, do ensino médio? Sim? Então, no início do mandato, né, do governo atual, o nome é Pátria Educadora, mas a gente não está vendo nada disso. E, assim, colocaram já algumas escolas, por exemplo, o CEAM, como período integral, para tentar ver essa nova reforma. E a gente pode ver que não deu certo, porque não tem estrutura, não tem dinheiro. E, assim, eu queria saber se você, como professor, acha realmente que isso é valorizar mais. Porque se a gente não tem recurso, a gente não tem como levar para frente. Então, eu queria saber se você, como professor, acha realmente esse método efetivo. Bom, eu atuo com ensino médio, né, para responder essa primeira pergunta. Sou professor de Sociologia, atuo com jovens de 16 a 18 anos de idade. E eu concordo com a sua avaliação, né? Já que falávamos aqui de uma política estruturante, de compromisso coletivo, Estado e sociedade civil com a educação, quando a gente fala de valorização do professor, eu não tenho dúvida que todo docente ele quer ser protagonista no processo. Ele não quer ser reconhecido dentro de um novo currículo, dentro de uma nova proposta educacional, como aquele que simplesmente realiza. A prática pedagógica é o fazer, mas a prática pedagógica também é o pensar. Então, a minha avaliação é similar da sua. Acredito que quando a gente pensa em qualquer reforma ou proposta de um ensino integral, nós temos que avaliar a estrutura, mas nós temos que avaliar também qual que é o protagonismo docente naquela ação. Ok, agora nós vamos aqui para as redes sociais com a Jéssica. Jéssica, você está se formando agora, né, em pedagogia. E aí, Jéssica, diante dessa realidade, né, que nós conseguimos estar enxergando, quais as perspectivas para você que quer também atuar nessa área? Então, meu nome é Jéssica, estou no 8º semestre do curso de Pedagogia e eu acredito que, assim, tem uma teórica chamada Hannah Arendt, e aí ela fala sobre a educação como uma forma de amor ao mundo. Então, a gente educa pelo amor ao mundo. E, através da educação, a gente pode tanto transformar uma sociedade para destruir, para criar mentes que sejam homofóbicas, pessoas para ter novas guerras, ou a gente pode educar para transformar. Então, assim, eu pretendo ingressar na educação básica, depois na educação superior,
e levar o que eu aprendi durante a graduação no curso. Você, inclusive, sugeriu, você que é integrante também do Conselho do Câmara Ligada, você sugeriu a pauta, né, também, defendeu aí. Já tem pergunta para algum dos convidados aqui também, Jéssica? Tem uma pergunta que surgiu via WhatsApp, veio de Natan Vito, de Brasília, e a pergunta é dirigida para o Bruno e a professora Shirley. Ele gostaria de saber o que vocês... sobre o desinteresse dos jovens em seguirem na carreira de professor, seja na pedagogia ou em outra licenciatura. Ele quer saber a opinião de vocês em relação a isso. Quer começar, Shirley? Ok. Realmente é um dado que a gente se entristece, né? Sim. Eu, por exemplo, escolhi a profissão aos 14 anos, né? Quando eu fiz o antigo magistério. E acreditando muito nessa questão, né? Eu já ensinava as pessoas do meu bairro, os processos educativos assim, né? Sempre muito me constituindo, né? Como Sim. pessoa. E eu encontro, sim, jovens com muita vontade, principalmente da relação com o conhecimento, né? Eu sei isso e eu gosto de passar isso para o meu amigo, né? Para um grupo social que eu faço parte, tudo. Mas, realmente, a grande falta de atratividade é a questão da remuneração. A meta que foi discutida aqui mostrou muito bem, né? A distância de pessoas que passam pelo mesmo tempo dentro de uma faculdade, recebendo 52% a menos, né? Então, a força maior é essa. Professora, já que a senhora falou das metas, né? Quais, na verdade, porque todas são importantes, né? Mas quais a senhora acha assim, que não pode faltar e que deve ter prioridade? Olha, em relação à valorização docente, né, as 4 metas, fruto de muito debate, estão altamente articuladas, né? Então, a questão da formação, da remuneração e da carreira, né, é muito importante, mas acho que é uma bandeira que a gente tem defendido, o movimento de educadores, que é constituir realmente uma política nacional de educação, que é a meta 15, né? Para tentar ajustar exatamente as questões das formações, das diferenças de formação, como foi também destacado aqui, de vários professores do ensino médio não lecionando naquela área de conhecimento que era do interesse dele, né, naquele início, na escolha. E aí, essa integração realmente culminar, porque a educação, né, são linhas teóricas aqui que a gente tem diferentes, mas elas culminam num sentido de que é uma ação complexa e multidimensional. Então, ela tem que agregar várias questões, né, vários eixos aí para consolidar a ação docente, né? Bruno quer responder a pergunta do Natan? Sim, vou responder. A professora ponderou aqui sobre um elemento central, que é a questão de renda, se impõe. O jovem de 17, 18 anos de idade, pensando na sua trajetória, ele vai colocar isso como variável. Então, eu cito outros 2 atores, né? O primeiro ator é o próprio professor, o próprio docente. Quando ele, em sala de aula, entra sabendo dessas dificuldades, mas ele também, em sala de aula, não representa para aquele aluno uma expectativa, quando ele não representa para aquele aluno uma trajetória de felicidade, sucesso e realização, é evidente também isso impregna e passa para o estudante. Se meu professor, que é aquele que está ali no meu cotidiano, ele não mostra contentamento e realização naquele espaço, é claro, em parte com justificativa, mas em parte também porque não tinha vocação para aquela área, mas entrou naquela área, esse é o primeiro passo dele falar, eu não quero estar ali. E a segunda variável, e aí já jogando a bola para a professora, é a própria universidade. A universidade, ela precisa valorizar as licenciaturas. Porque se você entra num curso que tem bacharelado e licenciatura, mas lá dentro, no primeiro semestre, você descobre que dentro do próprio ensino superior, a licenciatura é colocada de canto, não há bolsa para pesquisa, não há valorização dos docentes daquela área, não há prestígio dos estudantes da universidade que optam para aquele caminho, poxa, é uma segunda barreira que se impõe fora da própria escola, já na universidade. A gente tem uma pergunta. Quem está com o microfone? Quem? Pode falar, desculpa. Bom, a gente sabe que existe desinteresse tanto do professor quanto do aluno, mas especificamente do professor, você acha que isso acontece por conta do desrespeito que os alunos têm contra o professor? E como você acha que isso deve ser resolvido? É para o Bruno. Qual é o seu nome? Neuia. Bom, é um dos grandes desafios, né? A violência no contexto escolar. A sociedade ela tem uma expectativa muito grande sobre a sala de aula. No momento eleitoral, vale lembrar, quando há uma pesquisa de opinião, todo mundo pondera qual que é a solução para os problemas do país? A sala de aula. Mas na hora de vivenciar aquele espaço, a gente esquece que a sala de aula não é um espaço blindado. É um ambiente que reproduz o que há de melhor
e pior na sociedade, inclusive a violência. Para esse problema que é complexo, o principal mecanismo que eu vejo é a participação, é a gestão democrática da escola. É quando há espaço para os inúmeros atores presentes naquele ambiente. Professores, professoras, gestores e também os estudantes. A escola tende a encontrar a solução dos seus problemas e conflitos quando há espaço de voz para todos. Só um detalhe, só para não parecer que é uma sensação de que há muita violência em sala de aula, não. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com mais de 100 mil professores, colocou o Brasil no topo do ranking de violência nas escolas, né? Então, não é só uma sensação, né? Efetivamente, somos um país violento nas escolas. Eu vou pedir, então, mais uma música. Vamos dançar? Vamos dançar, professora Shirleyde? Todos nosotros somos hermanos latinoamericanos. Bésame mucho. Vai começar! Vai começar o baile! Vai começar o baile! Cardume de volume. Cardume de volume. Cardume de volume. Cardume de volume. Olha o break. Solta o grave. Mete o bass. Cardume de volume. Cardume de volume. Cardume de volume. Cardume de volume.
Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada vai falar sobre a valorização do professor. A valorização dos professores está entre as metas consideradas fundamentais para o avanço da educação no país. Falta motivação, investimento, mas sobra amor pela profissão. Veja o que os professores de Bauru, Natal e Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, pensam sobre o assunto. Ser professor é, antes de tudo, para mim, uma vocação. Eu tenho plena consciência que é um chamado. Eu não me vejo em nenhum momento em outra profissão. Eu sinto-me realizada. Eu sempre gostei de ensinar e também de estudar. Foi uma coisa assim, desde a minha infância. O que mais me incomoda é, atualmente, está tendo a questão da violência contra o professor. Então, essa questão da violência, o distanciamento das famílias e também, digamos que, de certa forma, até uma desvalorização em relação ao seu salário. Então, isso nos deixa entristecidos. Então, você vê uma grande desvalorização assim, em geral, relacionada à sociedade mesmo, dos pais, né? A estrutura como está sendo hoje em dia. Então, eu vejo que tem vários desafios, né? Que a gente vai ter que traçar. Recentemente, fomos pegos de surpresa de que o piso nacional ele está para ser extinto. Então, como é que essa meta vai ser atingida? Porque isso atinge em cheio o professor. Nós precisamos adquirir livros, nós precisamos fazer cursos, nós precisamos de tudo isso para uma melhor execução do trabalho. E também, hoje em dia, a gente trabalha com as mídias sociais, pagar um bom plano de internet. Nem sempre a gente vai estar na escola, a gente também faz isso na nossa casa. Me incomoda enxergar que cada vez menos a gente tem visto pessoas procurando esse caminho. Cada vez menos cursos de licenciatura, menos profissionais formados na área, menos valorização da mão de obra, do trabalhador, do professor, isso me preocupa um pouco. Às vezes você pensa numa atividade diferenciada para o aluno e você não tem um tempo hábil para poder montar aquela atividade. Então isso às vezes acaba frustrando um pouco a gente, porque a gente chega na sala de aula, poxa, eu podia ter dado essa aula de uma forma diferente, mas eu não tive um tempo disponibilizado para fazer isso. Então, quando me perguntam, você gosta de ser professora? Sim, eu gosto. Você indicaria a profissão? Sim, eu indico. Lógico que a profissão ela tem alguns percalços. Então, você tem que estar seguro sobre o que quer para ser professor, porque existem muitos desafios na atualidade. A gente já vê que hoje já acontece de faltarem professores para algumas disciplinas, né, como sociologia, química. Como reverter essa situação? Existe alguma forma de trazer essas disciplinas novamente? Porque a gente sabe que é importante também, né, para a formação dos alunos. Olha só, dizer a você que tem uma solução rápida, não tem, né? Tá tudo ligado a tudo que a gente já discutiu até agora aqui, né? Porque se você não tem um reconhecimento social da profissão e relacionado também à própria área de conhecimento, né, vamos dizer assim, a sociologia, a física, ela tem essas áreas, elas podem ser usadas de formas muito diferenciadas, né? E aí, por exemplo, a gente não tem uma política mesmo de formação de conhecimento técnico. Então, para que físico? Né? Para que, então, aprender física na escola? E por aí vai. Né? Então, está tudo muito articulado. Né? Volto àquela questão que eu comentei. A questão de que país, que projeto de país a gente tem. Né? Mas, assim, solução agora eu não teria como te dizer. Né? Passa pela questão do reconhecimento social da profissão. Tem mais uma pergunta. Aqui. Pode falar. Meu nome é Matheus, sou do Paulo Freire. Então, eu queria fazer uma pergunta para a professora. Assim, a gente sabe que o Colégio Militar também é uma escola pública, né? E a gente vê muita diferença entre eles dois. Queria saber qual motivo, assim, seria a principal diferença entre essas duas escolas, sendo que as duas são públicas. E a gente vê que o ensino de uma é bem superior da outra. Passa um pouco pela questão de como os nossos sistemas de ensino foram estruturados na LDB, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96. A gente tem
diferentes sistemas, né? Então, o sistema federal, do qual os colégios militares fazem, geralmente ela não é pública em si, ela é pública, mas ela não é gratuita, né? Há uma participação, uma coparticipação da família em termos de pagamento de mensalidade, né? E, de uma certa maneira, quem é o maior arrecadador no país? É o poder central, a União, né? Então, acaba que a União tem mais dinheiro do que se você for comparar o município e os estados ou o Distrito Federal, né? Então, acaba que, por ter mais recursos, há uma diferenciação em termos de infraestrutura e também de carreira docente, porque os professores são da carreira do ensino básico técnico tecnológico e do âmbito federal, e aí a remuneração é um pouco maior, inclusive reestruturada há pouco tempo. Professora, se a senhora permite, só queria ponderar sobre a pergunta do colega, porque eu acho que essa é uma das grandes falsas discussões. Porque eu acho que passa por isso tudo que a senhora comentou, mas o próprio acesso à educação dentro do campo militar. Sim, então, comparar uma escola de educação básica tradicional, que recebe todo e qualquer aluno que a procura, com uma educação militar, onde você faz uma prova para ingressar, já perde de qualquer forma a variável que torna essa comparação ganha uma conotação razoável. Elitista, né? Porque você acaba separando, selecionando um perfil de aluno para atender um perfil de escola, né? Concordo com você. Nós fomos ouvir a opinião de alguns deputados sobre a valorização dos professores. Vamos ver. Pouco mais de 20% das nossas escolas tem uma infraestrutura que é aquela considerável adequada para os alunos e também para os profissionais, para os nossos professores. Cerca de mais de 70% das escolas urbanas e mais de 90% das escolas rurais hoje tem uma infraestrutura muito limitada e pequena, inadequada à necessidade tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acredito que uma questão que seria importante, até numa revisão do PNE, nós temos algumas metas. Quando a gente tem 20 metas, na minha visão, é muito difícil você alcançar. Se a gente tivesse poucas metas, mas fizéssemos todo um trabalho, que a união, que a sociedade, que o Brasil pudesse se engajar para poder atingir essas metas, na minha visão, seria mais fácil de atingir o PNE. Agora, tudo isso tem uma base importante, que é o professor. Precisamos valorizar o professor, precisamos cumprir aquilo que está estabelecido, né? O piso nacional. É inacreditável que em muitas cidades do Brasil não se cumpra esse índice. Temos que trabalhar a questão também da melhoria dessa qualidade. E essa qualidade vem, sim, com investimento no professor. Bom, eu entendo que para a valorização dos nossos professores é investir em curso de especialização aos nossos profissionais, melhorar também as condições dos nossos profissionais dentro da sala de aula, investir em infraestrutura, investir em novas tecnologias e, além disso, melhorar também a remuneração dos nossos profissionais de educação. Professora, o deputado Alex Canziani sugere reduzir metas, né? Você concorda com isso? Não, não concordo. Eu acho que o nosso PNE está bem enxuto, né? Se for pensar no outro, que foram muitas mesmo, acho que o nosso PNE é enxuto. E queria aqui realmente reforçar a questão de que você até me perguntou, né? Sobre a questão de qual meta, né? Acho que uma meta estruturante do PNE atual é a questão dos 10% para a educação, né? Então, essa é uma meta que a gente tem que perseguir e que está aí realmente sendo atingida de cheio, né, com a emenda constitucional 95, né, de congelamento. Então, acho que a gente tem que brigar por essa, que ela é estruturante e todas as outras são muito importantes. Temos uma pergunta. Oi, tudo bem? Meu nome é Isadora, eu sou estudante da graduação de História, em licenciatura, estou no 6º semestre. E eu acho que um dos grandes problemas que limita o interesse das pessoas em serem professores e tudo mais é a falta de liberdade na sala de aula, principalmente no ensino privado. Então, pensando nisso, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a escola sem partido. Um professor de sociologia pode responder. O professor de sociologia é atingido diretamente, né? Mas é outra discussão, é outro que eu acredito ser um falso debate, né? A discussão sobre a liberdade de cátedra, a liberdade de educação, o protagonismo docente, ela perpassa pela construção coletiva do conhecimento. Eu acho que esse debate deve ser diferenciado em 2 tópicos.
o cerceamento da liberdade docente, que é o que representa esse projeto, e, do outro lado, a perspectiva e o debate real de que a educação ela deve ser envolvida por múltiplos olhares e múltiplas perspectivas. O segundo debate eu topo. É o debate que vê a educação pelo seu caráter maior. A liberdade e a construção coletiva a partir do ambiente da sala de aula. O outro, que é o Escola Sem Partido, eu vejo com péssimos olhos, vejo como um resgate de uma perspectiva que não entende a sala de aula como um diálogo, mas entende a sala de aula como um discurso unilateral. Eu chamo esse projeto não de escola sem partido, mas a escola de um partido só. Um partido que só quer um olhar dentro do ambiente escolar. Temos mais perguntas aqui. Opa, não, só um momento. Pode ser. Bom, meu nome é Esté, eu sou aluna do Paulo Freire e eu queria saber como vocês veem o desinteresse dos alunos, dos jovens em geral da sociedade, no meio político, porque tudo envolve política, tipo, tudo é impedido pela política, tudo é a política, e a gente, meio que nós jovens, meio que desinteressamos nisso, e isso afeta meio que o futuro e a educação do Brasil, como o Brasil está andando hoje em dia, porque foi um desinteresse da sociedade. Então, o que está acontecendo, eu acho que é isso. Qual é a opinião de você, professora? Por favor. Então, eu acho que passa por uma reflexão muito ampla, né, da construção da sociedade, das relações, né? Como é seu nome mesmo? Esther. Esther, a gente está vivendo, e é uma luzinha que tem que ficar sempre acendendo, né? A gente está vivendo uma questão de que a gente está sendo resumido a consumidor, né? E é o consumidor, o que é que eu gosto, o que é que eu posso comprar, o que é que eu quero, e não eu olhar o outro. Eu olhar a minha rua, eu olhar a minha praça, eu olhar as estradas por quem eu passo, o transporte público que eu ando. Não, eu estou ali meio que reforçando um individualismo, né? Então, acho que o desinteresse, e aí é uma reflexão, né? É realmente como as relações elas estão ficando atomizadas, cada um no seu cantinho. A internet, ao mesmo tempo que nos leva lá para o Japão, não te leva para o teu vizinho, para as necessidades dos teus vizinhos, né? Então, acho que é uma luzinha que a gente tem que estar sempre acendendo para nós, né? A relação com o outro. E é por isso que a profissão docente ela é tão marcante e tão assim nos anima, né? Porque é a relação com o outro que constrói essa profissão, né? Então, se você fica desinteressado pelo conhecimento, aí o professor às vezes vai ter que fazer várias questões, né, para animar, mas às vezes também acaba arrefecendo, né, o desejo por essa relação. E tem a questão da violência, como foi falado, né? Nós temos mais uma pergunta para o Bruno, né? Pode falar. Meu nome é Juliana. Professor, eu queria saber, tendo em vista que a escola é um ambiente que tudo afeta diretamente na vida dos alunos, quais são os principais efeitos dessa desvalorização do professor na vida de todos os alunos? Existe hoje uma discussão, não apenas atual, mas que se intensifica nos últimos anos, sobre a desvalorização do aluno desse ambiente escolar. O desencantamento do aluno com a educação. O desejo do aluno de estar em qualquer outro lugar, não a sala de aula. E isso passa pela própria não valorização do professor. Se eu chego no ambiente escolar, não tenho uma perspectiva de futuro, se eu vejo o profissional que fica na minha frente, que não se vê realizado naquele ambiente, para todos os lados que eu olho, eu percebo apenas a ilusão, o não desejo, a não vontade de ali estar. Então, a não valorização do professor ela tem um impacto direto sobre um outro grande drama, sobretudo nas escolas públicas, que é a evasão escolar. E a questão da tecnologia? Porque os meninos estão tão interessados em aprender de uma maneira aberta. Como é que as escolas dando um salto nessas barreiras todas que a gente falou aqui, poderia acessar esse aluno e pegá-lo a partir do seu interesse, né? Na construção de blogs, nas discussões abertas. Você acha que isso poderia ser um caminho aplicável? Eu não tenho dúvida. Falamos aqui de evasão escolar e quando a escola não fala a língua do aluno, menos atraente ela é. E eu vejo que dentro da educação há dois grupos de professores e professoras. Aqueles que negam as redes sociais e as plataformas virtuais, porque entendem que é um ambiente menor, um ambiente desqualificado, e aqueles, que eu acredito que eu me encaixo nesse grupo, aqueles que acreditam que todo e qualquer espaço é um espaço de educação.
Ou a gente se apropria desse ambiente, estabelece a nossa linguagem, ou a gente fica pelo menos assistindo, simplesmente assistindo esse processo se desenvolver. Então, vejo, sobretudo na rede privada, infelizmente, mas várias ações na rede pública. E vejo aqui, inclusive nessa escola, um exemplo, a professora Júlia de História, né? Ela atua nas redes sociais, eu conheço. A cara dele, gente, de prazer com a professora. Eu também mantenho uma página e tenho contato com meus alunos pelas redes sociais e acabo conhecendo alguns colegas. A professora Júlia é um exemplo. Então, vejo na rede pública também iniciativas que querem dialogar e disputar esse espaço, que é um espaço que vocês já ocupam, e trazer para perto da educação. Parabéns, professora Júlia. Seus alunos te adoram. Nós terminamos por aqui. Muito obrigada. Você que nos acompanha pode continuar ligado na gente. Já falei várias vezes, mas a gente também tem um site, o camaraligada.com.br. Toda a íntegra de todos os programas está lá. Temos Facebook, Twitter, Instagram. Todo mundo se marca e marca a gente, tá? Quando forem publicar fotos de hoje. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, Sesc DF, Unesco, ANDE, Unicef, Simpro DF e UNFPA. E também os Jovens de Expressão. E a gente encerra com o trio Muchaco. Deixa eu agradecer mais um pouquinho aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada, Shirley. Obrigada, os alunos. O programa de hoje ficou muito bom, principalmente por causa da participação de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, nossa equipe técnica.